Bom, o infarto é uma condição onde existe uma interrupção do fluxo de sangue para o músculo do coração. Então, ele, muitas vezes, é segmentar, ou seja, aquele segmento, aquele pedaço da artéria, ele não leva oxigênio. Isso pode ser vários motivos para isso? Sim, sim. Tem vários fatores que aumentam o risco da pessoa ter esse problema. A pessoa sempre fala sobre a gordura, né? O pessoal fala, alimentação se preocupa com errada? triglicérides. Isso também pode ser um impedimento desse fluxo de sangue? O problema da gordura, que tem relação com o aumento dos níveis de colesterol, né, e triglicérides no nosso sangue, podem propiciar o desenvolvimento daquelas placas, das placas nas artérias, que levam eventualmente a uma interrupção desse fluxo. Então, quando tem essa interrupção, é que há o infarto? Sim, aí o infarto é sempre acompanhado de uma morte no tecido. Olha. Então, por isso que é tão grave, né? Então, eu tenho uma situação onde não existe oxigênio para o músculo não vive sem oxigênio. Então, aquela parte, aquele pedaço que foi comprometido, ele não tem mais a função mecânica de bombear o sangue. O resto do coração faz isso, mas dependendo do tamanho da área, né, aí a pessoa tem até uma morte súbita. Puxa. Porque é muito sério. E eu queria perguntar, por que no período do frio pode aumentar até 30% o caso do infarto? Pois é, Explica Carol. pra gente. A cardiologia já investiga isso há mais de 50 anos. Então, existem vários trabalhos, vários estudos que observaram, né, e colocaram isso em tabelas, enfim, analisando populações. Então, já é observado que dependendo do tipo de temperatura, especialmente as temperaturas abaixo de 14 graus, as pessoas têm mais infarto e morte. Olha que curioso. Então, isso foi observado em vários estudos nos últimos anos. Né? Mas tem alguma justificativa? Causas? Sim. Algumas causas não está muito bem estabelecido, mas a gente tem existem hipóteses. A hipótese, uma das hipóteses aventadas é que, diante do frio, o frio é como se fosse uma ameaça ao nosso corpo, a nosso equilíbrio. Então, o organismo ele percebe isso como um alarme. E nesse alarme é colocado na circulação substâncias que vocês já devem ter ouvido falar, adrenalina e noradrenalina. E essas substâncias, elas fazem com que os vasos se contraiam. Isso pode elevar a pressão arterial, aumentar a chance, o coração também é estimulado, aumenta a frequência do coração, pode aumentar o índice de arritmias cardíacas. Então, as pessoas que têm alguma predisposição, ou já têm doença coronária, ou idosos acima de 65 anos, as pessoas hipertensas, os diabéticos, os fumantes. Então, todas essas pessoas que são grupo de risco estão mais sujeitos a eventos como infarto, acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas. Então, isso tudo faz com que o indivíduo corra mais risco. Né? Tem algum tipo de estudo sobre pessoas que moram em países frios? Sim, vários. Isso é uma incidência maior? No Canadá, no Reino Unido, sim. Porque o corpo se adapta ou realmente a incidência de infarto é maior? Dependendo do país, né, da queda de temperatura, de 11% a 33% o aumento de mortes por infarto nos meses mais frios. Temperaturas, como eu falei, abaixo de 14 graus. Né? Eu fiquei pensando, fala pra gente também, você falou aqueles grupos de risco. Sim. Mas fala também da má alimentação e da ausência de atividade física, né? Hoje do sedentarismo. O que isso tem acarretado e feito o nosso coração trabalhar com mais dificuldade? Pois é, isso acontece até mais no inverno. As pessoas se alimentam. É verdade, come mais, dá come mais, né? É tudo como uma adaptação do corpo a essa temperatura mais baixa. Então, o que a gente faz? A gente come mais calórico. A comida é mais calórica. Então, você procura alimentos mais quentes para se adaptar, né? Para favorecer suportar as temperaturas mais baixas. Então, você come mais gordura, mais carboidrato, né? E isso também ajuda a aumentar os níveis de gordura, né? De colesterol no sangue, torna o sangue mais viscoso. Isso é uma outra explicação para o aumento desses eventos no inverno, né?
E as pessoas bebem menos água no inverno. As pessoas se exercitam menos no inverno, né? E a gente sabe que o exercício físico é um fator que protege a gente de qualquer doença, não só das doenças cardíacas, né? Melhora a saúde de todo mundo, se todo mundo se exercita. E no inverno, você sair de casa para se exercitar, a pessoa pensa 3 vezes, né, antes de fazer isso. Talvez você pudesse dizer para o nosso telespectador de uma forma positiva, olha, então os cuidados, olha, faça isso, faça aquilo, né? Como uma precaução. Tome água, exercício, né? Algumas dicas assim que a pessoa possa lá anotar dos cuidados que ela tem que ter. Na verdade, o inverno é uma situação especial, onde existe mais os fatores de risco, vamos dizer que eles sejam exacerbados. Então, quem fuma, fuma mais, quem bebe, bebe mais, quem come, come mais, né? Então, é a vida saudável do ano todo. Porém, como as estações elas vão mudando, a gente também tem que ficar se adaptando. Então, ir ao médico com regularidade, eu falo. O paciente hipertenso, por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, que é diabetes, tem que ir 3 vezes ao ano. Ou pelo menos a cada mudança de estação tem que ir. Porque às vezes a gente tem que mexer, né, mudar medicamentos. Como existe uma hipertensão a mais no inverno, às vezes a pessoa precisa de ter mais remédio. Então, é se exercitar regularmente, é tomar bastante água, tomar mais água até, né, do que... E alimentar-se com regularidade, melhorar, né, cuidar ainda mais do estresse, né? Então... Esse é o mal dos nossos tempos, né? Então é a vida saudável do ano todo que, nesse período, tomar um pouco mais de cuidados. E Keni, pisar no freio, porque parece que no inverno o nosso apetite aumenta. Aumenta, né? para manter a temperatura, né? Então isso é natural, é da adaptação do ser humano. Então, observar, ficar atento a si mesmo, né? Estar no presente, ficar atento a si mesmo. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Aos sinais, né? É mito ou é verdade que a mulher que toma anticoncepcional, ela tem maior propensão a ter problemas cardíacos? Sim, não é mito. Hoje em dia, muito menos, porque os anticoncepcionais hoje têm muito menos dosagens hormonais. Mas o hormônio que está no anticoncepcional, que está, né, no hormônio da terapia de reposição, ele aumenta a chance do sangue ficar mais viscoso. Então, as mulheres que tomam anticoncepcionais, elas têm mais propensão a terem trombose venosa, então as doenças que formam coágulos nas artérias e veias. Ingerir bastante líquido ajuda a não ficar viscoso? Sim, claro, sim. Por isso a água, né? E a água mesmo. Às vezes não é isso que eu ia falar, não é qualquer líquido. Suco, não, porque as pessoas falam assim, eu tomo muito refrigerante, muito suco, Você conversou com a minha esposa, é isso? Porque muito sódio, né? Muito sódio, muito açúcar, então não é um líquido que vai funcionar. Água mesmo. Não substitui. A não ser assim, o chá bem leve, que não tenha cafeína, a água saborizada, porque às vezes a pessoa não gosta de água, mas aí você coloca uma canela na água, um hortelã, ela suporta mais, né? Mas a água é imprescindível, né? 2 litros mínimo para as pessoas, especialmente no inverno. Porque a temperatura ela é baixa, o ar está muito seco. Então, a tendência é a gente ficar muito mais seco, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.